Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton, publicada pela editora Vida Cristã. Já fizemos um primeiro vídeo falando desse capítulo 10, que fala sobre o dom do Espírito Santo, de Atos 2:38. Vamos dar continuidade nesse capítulo, agora no subtítulo O Porquê deste Dom. E diz o seguinte: a próxima pergunta é, abre aspas, por que precisamos deste dom se não é milagroso? Fecha aspas. Qual é o propósito do dom do Espírito Santo de Atos 2:38? Podemos responder mostrando 5 propósitos deste dom. 1. É uma prova de que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo ensinou, abre aspas, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, fecha aspas. Gálatas 4:6. Note bem que o Espírito Santo não foi dado para fazer-nos filhos de Deus, mas porque somos filhos de Deus. Se uma pessoa não tem o Espírito habitando nela, ela não é de Cristo. Romanos 8, de 9 a 10. A presença do Espírito Santo traz-nos segurança. O propósito do Filho na Terra foi tornar possível o privilégio de sermos filhos de Deus. O propósito do Espírito Santo é dar o poder de usar esse privilégio. O Espírito Santo, habitando no cristão, é o que faz a diferença entre o cristão e o homem do mundo. 2. É um selo para a nossa herança. A Bíblia diz, abre aspas, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Para a igreja em Corinto, Paulo escreveu, abre aspas, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Somos selados com o Espírito Santo. Para explicar mais sobre o sentido de ser selado, é necessário lembrar que nos tempos antigos o selo era a marca oficial de um documento para autenticá-lo, para indicar a sua veracidade, autenticidade e sinceridade. Um selo é também uma marca de propriedade. O fato de ser o cristão selado com o Espírito Santo de Deus mostra uma marca de caráter, veracidade. Este selo é sua autenticidade para o mundo de que ele é de Deus. Seu comportamento, suas palavras, sua maneira de vestir, suas ideias, pensamentos, interesses e até tudo o que ele faz mostra o selo de Deus. Com este selo, o cristão está seguro. Ele tem a garantia das promessas de Deus e das promessas dos céus. Quando somos selados? Quando somos batizados nas águas para a remissão dos nossos pecados e recebemos o dom do Espírito Santo. Está em Atos 2:38, que é o selo de que somos de Deus. 3. É o penhor da nossa herança. A mesma passagem que ensina que o Espírito Santo é um selo, também mostra que é nosso penhor. Efésios 1:14 ensina, abre aspas, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Fecha aspas. O apóstolo Paulo disse, abre aspas, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, segundo Coríntios 5:5. Um pouco antes disso, na mesma carta, Paulo ensinou, abre aspas, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações,
2 Coríntios 1:22. O que significa esta palavra, penhor? Um penhor é um depósito ou garantia de um pagamento completo mais tarde. Uma pessoa usa um anel como penhor e este anel serve de garantia de que a pessoa voltará para resgatar e pagar por completo o anel empenhado. Da mesma maneira, Deus nos garantiu imortalidade através do dom do Espírito Santo, de Atos 2:38. O Espírito Santo habitando em nós é nosso penhor ou promessa de uma vida futura com Deus nos céus. Este dom é somente uma entrada, um primeiro pagamento, esperando o final, que é a ressurreição para a eternidade nos céus. Por isso, Paulo usou as palavras, abre aspas, o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, fecha aspas, Efésios 1:14. A Bíblia diz, abre aspas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, fecha aspas, Romanos 8:14. A mesma ideia está em Romanos 8:23, abre aspas, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adição de filhos, a redenção do nosso corpo. Fecha aspas. O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito que está em nós é somente o primeiro fruto de uma ceifa futura da vida eterna. Esta palavra penhor é a palavra, entre aspas, arabon, na língua grega. No grego moderno, a palavra arabon é a palavra usada para o anel de noivado. Podemos dizer que o Espírito Santo é nossa aliança de noivado com Cristo, servindo de promessa ou penhor de que Ele vem nos buscar para viver com Ele eternamente. Que dom importante e lindo. 4. É a nossa garantia da ressurreição. O apóstolo Paulo foi bem claro sobre isso quando escreveu, abre aspas, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio de seu Espírito que em vós habita. Fecha aspas. Romanos 8:11. O Espírito Santo tem de estar habitando em nós se quisermos ser salvos e ressuscitados na volta de Jesus Cristo. E ele habita no cristão através da obediência e do batismo nas águas. Atos 2:38. 5. É a nossa santificação. Santificar significa, abre aspas, tornar santo ou separado, fecha aspas. A palavra santificação vem de duas palavras latinas, sanctus, que significa santo, e facio, que significa fazer, pois santificação é o processo de tornar-se santo ou separado. É o trabalho progressivo que começa com o nosso novo nascimento, João 3, de 1-5, e cresce junto conosco durante a nossa vida cristã, nos levando mais e mais à perfeição. É importante alcançar o alvo de perfeição, mas o cristão tem de trabalhar sempre para este fim. Santificação é diferente de conversão, como crescimento é diferente de nascimento. Santificação é o aperfeiçoamento do cristão, levando o recém-nascido até a maturidade em Cristo. É tirar o velho homem e vestir um novo. O Espírito Santo é o agente, o administrador desta santificação. Um dos trabalhos do Espírito na vida do cristão é torná-lo santo, separado do mundo ou santificado. A Bíblia é clara sobre isso. Abre aspas. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor,
Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fecha aspas. Segundo Tessalonicenses 2:13. Abre aspas. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios 6:11. Abre aspas. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Romanos 15:16. Um dos trabalhos do Espírito Santo é desenvolver o cristão a ser mais e mais como Cristo. Num certo sentido, tudo que o Espírito Santo faz é para a santificação dos filhos de Deus. A promessa de Atos 2:38 é uma das promessas mais ricas de Deus. Sem o Espírito Santo habitando em mim, eu não sou filho de Deus, não tenho o selo da propriedade exclusiva de Deus, não tenho o primeiro pagamento ou entrada para a vida eterna, e não tenho a garantia de uma ressurreição quando Cristo voltar. Por isso, o dom do Espírito Santo de Atos 2:38 é de suma importância para o mundo. Subtítulo: As bênçãos deste dom. Este dom traz bênçãos à vida do cristão. 1. Renova o cristão em Cristo. Abre aspas. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fecha aspas. Tito 3:5. 2. Garante a ressurreição do cristão. Romanos 8:11. 3. Faz-nos filhos de Deus. Gálatas 4:6. 4. Assegura a promessa dos céus. Efésios 1:13 e 14. 5. Faz-nos um templo de Deus. 1 Coríntios 6:19. E 6. Ajuda na oração. Abre aspas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Fecha aspas. Romanos 8:26. Que bênção! Com o Espírito Santo habitando em nós, podemos vencer o mundo. Podemos crescer e crescer, nos dirigindo para a santificação. Subtítulo: A certeza deste dom. Há mais uma pergunta que necessita resposta. Abre aspas. Como é que sabemos que o Espírito Santo habita em nós? Fecha aspas. Primeiramente, porque Deus assim prometeu. A palavra de Deus diz, abre aspas, ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Fecha aspas. Atos 5:32. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever, abre aspas, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fecha aspas. 1 Coríntios 3:16. Não é possível que Deus minta, e se a sua palavra diz que o Espírito Santo habita em nós, então ele, sem dúvida, habita. Há uma outra prova de que o Espírito Santo habita em nós. A presença do Espírito Santo na minha vida é vista pela minha conduta por causa dos frutos do Espírito Santo. Quais são estes frutos? Não são línguas, profecias ou milagres, mas os frutos do Espírito são, abre aspas, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fecha aspas. Gálatas 5:22 e 23. Se o Espírito Santo está habitando em mim, então eu sou uma pessoa cheia de amor, alegria, bondade e domínio próprio. Se uma pessoa diz que é cristã, mas anda triste, não tem paz ou não pode se controlar, esta pessoa não está deixando o Espírito dominar e controlar a sua vida. Por que
notamos vários cristãos alegres ou cheios de amor? Porque estão sendo dominados pelo Espírito Santo que habita neles. Como sabemos se o Espírito Santo está em nós? Pelos frutos do Espírito Santo. Se queremos ter mais e mais o Espírito Santo, se queremos ser cheios do Espírito Santo, o que é que podemos fazer? Jesus deu a resposta quando disse, abre aspas, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Fecha aspas. Lucas 11, 13. Você, cristão, quantas vezes orou a Deus pedindo mais e mais o Espírito Santo? Quantas vezes você já implorou para o Pai Celestial enchê-lo com o seu Santo Espírito? O resultado será uma vida cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O resultado será a sua santificação, tornando-se mais e mais como Cristo. Subtítulo: A duração deste dom. Qual é a duração deste dom do Espírito Santo? O dom está no cristão enquanto ele está em Cristo. O Espírito Santo prometido em Atos 2,38 nunca tenta abandonar o cristão. Entretanto, o cristão pode viver de tal maneira que perca a sua vida com Deus. Hebreus 6, de 4 a 8 e 10, de 26 a 31. Consequentemente, perde também a bênção trazida pelo dom do Espírito Santo. Conclusão: o Espírito Santo é ativo na vida do cristão. Atos 2,38 ensina que o Espírito Santo começa a habitar no cristão no momento do seu batismo nas águas. O trabalho do Espírito Santo não terminou com a conversão, mas ele habita e age no cristão durante a sua vida, preparando, ajudando e santificando o Filho de Deus. Deus não deixou os seus filhos sozinhos para lutar na fé cristã. O cristão tem a garantia de que tem ajuda através do Espírito Santo. Esta é a promessa de Atos 2,38 e é uma promessa para todos que obedecem a Deus. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, compartilhe com outras pessoas para que todos possam aprender mais sobre o Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?